ideia no fundo, pode ser. Senão o pessoal dorme. Não, eu falando, hoje você já viu, o pessoal vai vir. Bom, gente, boa noite. Mais uma vez a gente volta a essa casa com muita alegria. E hoje a gente vai fazer uma abordagem, mais uma vez, um pouco diferente. Nós somos bombardeados todos os dias pelos meios de comunicação de guerras, conflitos, crises hediondas e um monte de coisas mais. Todos os dias a gente é bombardeado com essas informações. E aí tem muita gente que fala assim, o mundo está de cabeça para baixo, o mundo vai acabar. Mas, se nós, na doutrina espírita, formos ler alguns livros, a gente vai entender que tudo tem uma razão, tudo tem um porquê. Então, nós vamos discorrer um pouco em cima de alguns itens da Gênese, do Evangelho, que nos dão os esclarecimentos do que está acontecendo e por que está acontecendo isso. E nós chamamos inicialmente como a nova geração. Fazendo uma pesquisa na Gênese, 1868, lá no capítulo 18, está definido os tempos são chegados, em 2 subitens. Sinais dos tempos, que eu estava falando há pouco, e a nova geração. Então vamos entender um pouquinho a respeito dos sinais dos tempos. Né? Lá no item 9, no capítulo 18, olha que coisa interessante nós vamos encontrar. A humanidade terrestre está em cheio. Em cheio no quê? Né? Há quase um século. Está em cheio há quase um século. Mas o que está acontecendo? No trabalho da sua transformação. Então vejam que coisa interessante. A Gênese foi escrita em 1868. O Livro dos Espíritos, que foi o primeiro, foi em 1857. E aqui Kardec está dizendo que está num trabalho de transformação há um século. Vamos entender um pouquinho mais a respeito? No Evangelho, lá no capítulo 3, fala-se em mundos inferiores e mundos superiores. O que é mundos inferiores? A definição que nós encontramos são mundos primitivos, expiação e provas, e que são carentes de indústrias e invenções. A primeira grande invenção no mundo aconteceu na Inglaterra, por volta de 1757, uma máquina nuclear. Então, ali começou-se o desenvolvimento do planeta Terra com as descobertas que iriam vir gradativamente. Então, nós estamos falando do Livro dos Espíritos 1857 e a primeira grande invenção do planeta Terra foi em 1757. Então, vamos traçar uma linha do tempo para formalizar esse nosso entendimento. O Kardec havia dito que um século antes já estavam em grandes transformações. Então eu vou jogar aqui 1757, quando surgiu a primeira indústria na Inglaterra, com a primeira Revolução Industrial, e aí, com essa informação do Kardec, eu começo a dizer o seguinte, que a partir do momento que houve a invenção, ou surgiram as invenções, começou-se o trabalho de transição planetária. Bom, então, nós já temos um ponto de partida que nós deixamos de ser totalmente primitivos, tínhamos invenções, mas aí pesquisando esse livro, Chico Xavier, lá naquele programa Pinga Fogo, que ele fez 2 apresentações, uma telespectadora perguntou ao Chico, Chico, quanto tempo vai levar para a gente chegar ao estágio de regeneração? Nós estamos numa fase de transição de provas e expiações. Então, o Chico, naquele jeito simplório dele, disse assim, Emmanuel está me dizendo que nós deveremos adentrar o período da regeneração por volta de
2057. Então, todo esse período é de provas e expiações. O planeta deve começar a entrar no processo de regeneração a partir dele, não é uma data fixa, pode ser um pouco antes e um pouco depois. Então eu vou voltar na linha do tempo e vou colocar aqui 2057 como o início do período de regeneração. Se nós calcularmos, nós vamos encontrar que durante esse período são 300 anos para poder chegar à regeneração. E por quê? Porque todos nós temos a necessidade de informação. Hoje, todos nós temos a informação na palma da mão. Apesar que em alguns lugares ainda existem determinadas restrições, mas a humanidade tem que se desenvolver tecnologicamente para poder adentrar ao mundo da regeneração. E aí, eu faço outra observação, 1857, a vinda do Consolador, quando começou o livro dos Espíritos, com os Espíritos dizendo a Kardec uma série de informações que até então estavam esquecidas. Aí eu vou no livro dos Evangelhos, lá no capítulo 8, terceira parte, Lei do Progresso. Olha que coisa interessante, a influência do Espiritismo no progresso. E aí, a pergunta 798, os Espíritos disseram a Kardec que durante 2, 3 gerações haveria incredulidade. Então, naquele período, ninguém acreditava em espírito, pluralidade dos mundos espirituais, existia uma certa descrença total nesse período. Então, aqui, os Espíritos falaram a Kardec, 2 a 3 gerações. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar primeira geração, segunda, terceira, e eu espontaneamente vou colocar a 4ª geração. Aí alguém deve estar pensando, mas espera um pouquinho, essa conta aqui que você está fazendo, 50 anos, para chegar na 4ª geração, é só para chegar naquela informação que o Chico havia dado? De novo, a gente tem que estudar para entender. Vamos então agora, lá na Gênesis, capítulo 18, no item 30, diz assim: sem a partida de espíritos retardatários, ou seja, aqueles espíritos inferiores, maldosos que estão no planeta, teriam que sair e vão ter que sair. Ele diz o seguinte: seria necessário séculos ou talvez milhares de anos para chegar a um resultado. Então isso está na Gênesis. Que resultado? Que meio século bastará para realizar. Então Kardec aqui está dizendo a base de 50 anos, meio século. Então vamos voltar na nossa linha do tempo e nós damos consistência nessas informações. De uma maneira geral, então nós já temos esse entendimento dos sinais dos tempos. Vamos agora passar para a nova geração. E o que nós vamos encontrar? Está prevista grande imigração de espíritos que praticam o mal pelo mal. Ou seja, espíritos que só pensam no mal, não pensam no bem, pensam nos seus interesses. E isso está de novo na Gênesis com essa informação. Essa emigração significa sair do planeta, desvincular da vivência aqui no planeta, e vai acontecer, está acontecendo em todo o universo. A mudança não é só no planeta Terra, todo o universo está num processo de reorganização, de uma revolução que não é limitada a uma certa região, a um certo país, a um certo local. Todo o universo está sofrendo essa transformação. Não é um povo, não é uma raça, enfim, a todos. Trata-se de um movimento universal. E nós, muitas vezes, nem percebemos as coisas que estão acontecendo. A gente acaba achando que é tudo normal.
no nosso dia a dia. Por que acontece isso? Por que haverá essa mudança total? Porque nós temos que progredir moralmente, com base nos ensinamentos que Jesus deixou com os evangelhos. Então, temos que crescer materialmente? Sim, mas moralmente muito mais. De novo, isso está na Gênesis 18, Sinais dos Tempos. Então, nós teremos em algum momento estar aptos, formados para poder chegar naquele mundo de regeneração. Então, aqui eu vou abrir só um parênteses de curiosidade. No Evangelho, no capítulo 3, diz o seguinte: há muitas moradas na casa do meu Pai. E de diferentes categorias, quer dizer, existem várias moradas e com categorias diferentes. Para que a gente possa entender melhor, aqui nós temos mundos primitivos, as primeiras encarnações que surgiram. Nós já passamos desse estágio. Aí vem o mundo de expiação e provas, onde há a predominância do mal. O mal está presente. Eu vou pular a regeneração e vou para mundos felizes. Mundos felizes é onde há o predomínio do bem. Então agora eu volto para a regeneração. E o que é o mundo de regeneração? Não vai existir o mal pelo mal. Haverá predominância do bem. Mas o mal que vai ter é um mal de ignorância. Dentro desse processo de evolução que nós já passamos, primitivos, expiações, se preparando para a regeneração, teremos mundos felizes e depois teremos mundos celestes, onde só o bem se faz presente. Então, as várias moradas mencionadas no Evangelho. Então, agora, olha que coisa interessante. Esses espíritos que vão deixar o planeta poderão reencarnar no planeta Terra ou irão para outros planetas, porque eles vão levar conhecimento para esses mundos inferiores. Toda aquela experiência que eles adquiriram aqui, apesar da maldade, eles vão levar para esses mundos no sentido de dar o desenvolvimento às raças atrasadas na própria Terra ou não. Onde está isso? Na Gênesis de novo. Então fica um lembrete. Tudo acontece de forma externa, não tem nenhuma mágica. E não há efeitos sobrenaturais maravilhosos. Então, por exemplo, não vai descer aqui na praça uma nave e vai dizer: esse fica, esse vai, esse fica, esse vai. De jeito nenhum. Tudo acontece de uma maneira extremamente natural. Olha que coisa interessante que nós encontramos. Cada criança que nasce, e aí, só como referência, os livros mencionam que a partir do ano 2000, pode ser um pouquinho antes ou um pouco depois, cada criança que está nascendo no planeta vem com as seguintes características. Ao invés de ser um espírito atrasado, inclinado ao mal, está nascendo um espírito mais avançado, mais adiantado. Eles estão vindo de outros planetas com outras características para auxiliar essa transformação, essa passagem do mundo de provas e expiações para a regeneração. Onde está isso? Novamente, esses espíritos sempre propensos ao bem. Lembra que eu falei que o bem vai predominar e o mal por ignorância? Porque esses espíritos são propensos ao bem. De novo, na Gênesis. Para que a gente possa entender o que acontece no nosso dia a dia, e muitas vezes a gente nem percebe, Kardec faz a seguinte explicação. Ele faz uma comparação vulgar. Vamos imaginar um batalhão de corpo de bombeiro. Aí o que acontece? Saíram 2 porque se aposentaram. Depois saíram outros por acidente, outros por invalidez. E à medida que vai saindo, vai chegando gente nova, vai substituindo. E assim sucessivamente sai o bombeiro antigo e é substituído por novos bombeiros. E vai chegar um determinado
determinado momento que aquele batalhão não é mais o mesmo. Houve a renovação. A mesma coisa está acontecendo no planeta Terra. O pessoal está saindo e está chegando gente nova. Nós ouvimos espíritos propensos ao bem. Então, toda essa transformação acontece, né? E de repente nós temos um grande batalhão. Aí, o que acontece? Tem as chamadas partidas coletivas. Esse pessoal que está indo embora tem que ativar a saída. Por quê? Tem que abrir a porta, sair para poder entrar outras pessoas para poder renovar. É o conceito de batalhão, de renovação. Esse livro, esses espíritos vão sair do ambiente de influência negativa que tem para deixar a entrada muito mais leve. E vão voltar com novas ideias. Então, por exemplo, a Covid, quanta gente levou embora? Mais ou menos 5 milhões. É um número de referência. Partidas coletivas. Ah, mas a minha avó era tão doce, tão meiga, tão maravilhosa, e ela foi embora. Sim, mas ela pode voltar, porque ela vai voltar com novas ideias para ajudar o processo da regeneração. Aqui, nós temos o seguinte: os espíritos dizem que a Terra não será transformada por cataclismas, ou seja, o mundo vai acabar. O que está acontecendo? De forma nenhuma. Por quê? Não podemos aniquilar essa geração que está chegando. Então, os fatos que acontecem no dia a dia, já percebemos algumas coisas, outras ainda não. Então, vejam que coisa. A multiplicidade das causas de destruição é sinal característico dos tempos. Vamos refrescar um pouquinho a memória? O que nós já encontramos aqui na nossa vivência? Tsunamis. O que mais? Incêndios. Quantos incêndios florestais estão tendo? É por acaso? Tudo é devidamente preparado, planejado para que a gente possa se transformar. Furacões. O Brasil nunca teve furacões. Porto Alegre, Santa Catarina, com furacões. Terremotos. Cada terremoto que tem, quantos que vão embora? 800, 1.000, 2.000 pessoas. Inundações. O que aconteceu com Porto Alegre? Por acaso, fator meteorológico específico, e a China, que também teve várias inundações. Vocês perceberam que já tem os vulcões aí dando sinalzinho de vida? De vez em quando nós solta uma fumacinha, já está começando a se manifestar. E as temperaturas? Passando de 40, ou então ficando abaixo dos termômetros aí. Nós não tivemos o Covid, de vez em quando, tem uma virose. Tudo está sob o controle do plano maior. E tudo isso daí faz com que a gente possa se recompor e despertar em nós uma série de atitudes. Por exemplo, inundações em Porto Alegre, muita gente do Brasil inteiro mandando doação. A caridade começa a se manifestar. Mas se manifesta por onde? Pela dor. Então, tudo isso é um aprendizado. Nesses sinais dos tempos, não é por acaso, porque o homem tem que se mudar, o homem tem que ser transformado. Entre os que partem, aquilo que eu havia comentado, muitos estão maduros para essa mudança. Basta uma estadia no plano espiritual para que depois possam voltar. Por quê? Vai voltar com novas ideias, vai voltar com outra maneira de pensar. Porque eles vão ficar um determinado tempo no plano espiritual, adquirindo uma série de vivências que aqui na Terra não quiseram praticar. Então, aquelas pessoas que são incrédulos, fanáticos, eles poderão voltar ao planeta Terra com novas ideias para ajudar esse desenvolvimento, ou irão para outros planetas.
mas muitos deles poderão voltar a retornar desde que se fizerem a devida mudança interior. E isso é controlado pelo plano espiritual. Não adianta falar que eu mudei, mas eu mudei nas minhas atitudes, a minha maneira de pensar. A partir do momento que eu mudei, eu tenho a chance de voltar como um mérito pela minha mudança. E claro, quando retornar, vão viver num ambiente muito melhor. Então, aqui fica um lembrete para a gente muito interessante. A regeneração da humanidade não vai exigir uma renovação integral. Ninguém vai virar santo de hoje para amanhã, como se fala popularmente. Nós temos que buscar uma modificação interior. Se eu sou um cara orgulhoso, como eu vou deixar de ser tão orgulhoso? Se eu sou um cara prepotente porque eu tenho uma posição social, eu vou ter que exercer a humildade. Então, tudo isso é um aprendizado para cada um de nós. Basta que a gente tenha uma pequena modificação para que a gente tire as nossas notas. Então, por exemplo, aqui, 6, 4, 10, 15, 10, 25 dividido por 5, se a gente tirar uma média 5, está legal de a gente permanecer aqui. Porque a gente está tentando se modificar, está tentando ser um pouco melhor do que fomos ontem. Haverá durante algum tempo verdadeira confusão geral. O que está acontecendo com a gente hoje? Uma confusão, um fala uma coisa, outro fala outra, outro discorda. Mera coincidência que a gente está vendo, vamos falar específico do Brasil, não é por acaso. Tudo tem a sua razão em função disso. Quando passar essa confusão geral, e a gente não sabe se é um mês, 2, 1 ano, 5, 10 anos, quando passar o clima psíquico do planeta estiver melhor, aí sim vai voltar a paz, a tranquilidade no nosso planeta. Então a humanidade reconstituída sobre novas bases, novas ideias, vai começar a etapa do progresso, vai começar a conviver no caminho da regeneração. Para ficar de uma maneira mais clara, seria mais ou menos o seguinte: quem fez reforma em casa? Quando começa com o quê? Aquele desespero, né? À medida que a reforma anda um pouquinho mais, a gente, opa, legal, está melhorando. Aquela ansiedade, aquela angústia, aquele desespero é superado. Até que chega um momento que está tudo pronto, felizes para sempre, né? Então, a Terra está passando por essa confusão generalizada para que a gente possa adentrar ao mundo da regeneração. Aqui uma outra observação que eu achei muito interessante. Olha que coisa interessante. Haverá uma luta inevitável e mais desigual. Uma luta inevitável. Será a luta da estagnação contra o progresso. Quanta gente que a gente vê no noticiário que não querem melhorias, não querem progresso, querem apenas os seus interesses. Coincidência? Então, essas criaturas são contra a vontade do Criador, porque o Criador é progressista, ele quer o desenvolvimento de todos nós, seja moral ou material, ele quer o nosso desenvolvimento. E ainda lá na Gênesis 20:26, uma vez que os tempos determinados por ele, por quem? Pelo Criador, chegaram, então as coisas começam a acontecer. Mas não é um dia específico, as coisas já estão acontecendo. E a gente no dia a dia às vezes nem percebe, morreu, fulano, houve um terremoto. Esses tempos de mudança já se fazem presentes em todos nós. E fica o alerta que a gente precisa buscar uma melhoria para ter a chance, ainda nessa encarnação, de participar desse mundo de regeneração. Se formos embora, que tenhamos a oportunidade de retornar com novas ideias, com novos valores e participar do trabalho dessa geração que aí está. Então, olha que coisa interessante. Quando o desenvolvimento moral, nosso desenvolvimento moral,
alcançar o nível intelectual, porque o ser humano hoje está com o intelectual lá em cima, e o moral está lá embaixo. Nós temos que evoluir muito ainda. O que vai acontecer? A civilização vai corrigir todos os males que produziu. Então, por exemplo, o planeta está poluído, o planeta isso, o planeta aquilo. Nós vamos consertar, ou a geração que está chegando, desde o ano 2000, um pouquinho antes, um pouco depois, para consertar. Nós iremos consertar tudo que a gente está destruindo. Não vai ter um milagre do Criador e melhorou. Nós é que vamos consertar isso, desde que o nosso desenvolvimento moral seja superior ao desenvolvimento que nós temos hoje. Livro dos Espíritos, lá na questão 791. Então nós vimos de uma maneira geral os sinais dos tempos, o que está acontecendo para o mundo da regeneração. Mas eu falei nova geração, né? Então, nós vamos ver alguns exemplos. Existem milhares de informações aí pelas mídias, pelo YouTube da vida, falando dessa geração. Mas aqui tem uma síntese. Esses espíritos que estão chegando, que já chegaram, estão chegando e vão chegar ainda, têm ideias e pontos de vista opostos ao que nós temos. A nossa geração, qual foi? Vou comprar uma casa, vou comprar um carro. Eles não querem. Para eles, é o suficiente morar num estúdio pequenininho para poder dormir, ir para o trabalho e voltar. Por que eu vou comprar um carro e investir 100, 200 milhões, R$1.000 num carro, quando eu posso pegar um aplicativo e levar na esquina e voltar a hora que eu quero? Essa é a mentalidade dos espíritos que estão chegando. Inteligência e razão precoces. Quem tem netinho, filha, depois de 2000? Vira e mexe e fala, onde aprendeu isso? Como que deu essa sacada? Porque esses espíritos já têm experiências que nós não tivemos ainda e desenvolveram essas habilidades. Esses espíritos estão voltados para o sentimento inato do bem, querem ajudar o próximo, aquele que está ao seu redor. Porque se aquele que está ao nosso redor está bem, nós também estamos bem, não haverá desigualdade. Essa é uma das características desses espíritos dessa geração. Não são espiritualistas, têm uma crença espiritualista. Podem acreditar em Deus de uma maneira ou de outra. Não precisam ser católicos, espíritas, mas têm uma ideia que existe um ser muito maior na direção desse planeta. E olha que coisa interessante. Nem todos que estão chegando são os espíritos superiores. Porque a gente fala, é um espírito evoluído. Não necessariamente. Isso a gente vê no nosso lar. Possuem ideias progressistas, querem sempre fazer o melhor, desenvolver coisas que são benéficas para a humanidade, para o planeta, para as pessoas, para o círculo de vida deles. E estão aptos a participar, a trabalhar no movimento regenerador. Então, essa é a característica, de uma maneira geral, desses espíritos que chegaram, estão chegando e vão chegar muito mais. Por quê? Vai ter a entrada e vai ter as saídas. Porque muita gente vai embora. Nós somos em quantos bilhões do planeta? Todo mundo vai embora? Não necessariamente. Mas vai ter que vir muita gente para mudar os nossos costumes, nossos hábitos, nossa maneira de pensar. Então agora fica uma pergunta, mas essa criançada que está chegando são todos gênios? Opa, não é esse gênio que a gente está falando. O gênio na condição espírita, o entendimento é o seguinte: constitui a somatória de longos esforços, muitas existências de abnegação e trabalho na conquista da experiência. Então, o que ocorre? São espíritos, por exemplo, se você gosta de música, mas você não é um exímio músico, se você estudar nessa encarnação, você vai aprender um bocado de música. Na próxima encarnação, você vai se dedicar novamente e vai chegar um determinado momento que todo mundo vai te olhar e vai falar assim, você é um gênio, mas na verdade não é um gênio. O que houve?
somatória de longos esforços e muitas existências. Ah, eu quero ser bom em matemática. Ok, vai se preparar, vai estudar, vai se desenvolver nessa e em outras, porque aí o conceito do gênio se faz presente. Isso está no livro O Consolador, Emmanuel que diz. Aqui um outro caso curioso que eu peguei também. Olha, esse livro, O Santo de Nossos Dias, do Chico, Ranieri diz o seguinte: em torno do ano 2000, Vitor Hugo planeja voltar na Terra. Quer dizer, então já deve ter chegado, mas o livro comentava isso, planeja. E Vitor Hugo vai vir, ou já veio, para comandar um verdadeiro renascimento de todas as artes. Então, o grande espírito Vitor Hugo vai participar do movimento das artes em todo o planeta, não vai ser só no Brasil, em todo o planeta, segundo o que consta nesse livro. E vai estar em todos os países comandando esse desenvolvimento que nós teremos. Aqui vamos passar nas áreas de conhecimento. Então nós temos as artes, o espiritualismo, o intelecto, a administração e sentimento inato do bem, que era uma das características que eu havia comentado. Nas artes, a gente tem a música, a dança, a escultura, pintura, literatura, teatro e a última desenvolvida foi o cinema. Então eu vou mostrar agora alguns casos só como referência para o nosso entendimento dessa geração que chegou, está chegando e trazendo algumas características que eu mencionei há pouco. Uma delas, nas artes, essa menina, a Kiane, norte-americana, nasceu em 94. Aos 8 anos de idade, ela se tornou pintora e poetisa. Pô, 8 anos de idade, pintora, ok, mais ou menos. Poetisa, aprendeu na escola alguma coisinha, não é verdade. Toda vez que ela ia dormir, no repouso dela, ela fazia sua oração e ela pedia ajuda que o Criador a auxiliasse para que ela fosse uma excelente pintora, que ela desenvolvesse a pintura. E nesses pedidos, no sonho, ela encontrou uma figura. E essa figura que ela encontrou, no dia seguinte, ela ficou totalmente abalada, mas emocionalmente feliz. Porque ela viu aquela pessoa e ela não conseguia ter a imagem nítida daquela pessoa. Ela sabia quem era, mas ela não conseguia desenvolver. Passaram alguns dias, o seu pai precisou fazer uma reforma em casa e chamou um marceneiro. O marceneiro veio para fazer o trabalho. Quando ele entrou, ela olhou, ela falou: é esse. Aí ele fez todo o trabalho e ela falou com o pai que gostaria de usar aquela pessoa como modelo do sonho que ela tinha tido, porque ele representava a figura que ela tinha sonhado. Então, aos 8 anos, ela fez essa pintura. Aos 8 anos de idade. Olhem a perfeição da pintura que ela fez. Vamos ver outro caso? Essa daqui é a Mira, holandesa, nasceu em 2004, cantora lírica. Nasceu em 2004 e já ficou cantora lírica. Aí ela foi naquele programa Got Talent que tem. E lá foi cantar, o pessoal da bancada falou: o que você vai cantar? Eu vou cantar Mio, Bambino, Mio. Os caras podem cantar. Quando ela cantou, todos aplaudiram de pé a maneira como essa menina interpretou a música lírica. Aí perguntaram no final: você tem professor? Não. Mas como que você aprendeu? Eu ouvi a música, comecei a exercitar e estou aqui. Os caras ficaram fascinados por ela. Outro exemplo, esse garoto, Edward, o pequenino, o bequistanês, nasceu em 2005, maestro. Aos 8 anos de idade,
Ele regeu uma orquestra filarmônica. E os músicos da orquestra falaram, pô, ele regeu melhor que muito maestro que daí. Pô, ele aprendeu música com 8 anos de idade, maestria. Por acaso, aqui temos essa outra, Emily, nasceu em 2001, compositora e pianista. Aos 3 anos de idade, ela já tinha músicas que ela compunha. Aos 8 anos, ela tinha mais de 350 músicas, sendo que algumas delas já estavam sendo interpretadas por cantores americanos. Emily Bier, pianista, compositora de jazz. Não poderíamos deixar de falar de uma brasileira, essa Ingrid Silva. Brasileira lá do Rio de Janeiro, nasceu em 89, se tornou bailarina e ativista. Foi a primeira pessoa negra a dançar no Teatro do Harlem. E ela é ativista pelas causas do ser, hoje se fala preto, né? Não é de cor, né? Pelo ser preto. Ativista, voluntária. Aqui uma foto dela, já com 18 anos. Então passamos pelas artes, agora vamos passar no espiritualismo. Esse garoto é um garoto que fala bem pra caramba. É impressionante o conhecimento que ele tem da doutrina espírita. Por coincidência ou não, o nome dele é Victor Hugo. Lá no Espírito Santo. Nasceu em 2001. Quem quiser ver a palestra dele, entra no YouTube e vai ficar encantado. Palestrante espírita. Vamos agora para o intelecto, dar uma passada rápida. Esse garoto, o Isaac, norte-americano, nasceu em 2012, professor de física e matemática e dá aula, não como professor efetivo, em universidade. Eu, na idade dele, mal e mal conseguia lembrar de um tênis para fazer educação física. Professor de física e matemática. Esse daqui, olha que coisa, vocês vão ficar encantados. O Oscar, inglês, nasceu em 2009. Devido à inteligência dele, porque nós, aqueles que não são espíritas, a primeira colocação é um gênio. O QI dele igual ao Einstein. O garoto, aos 3 anos de idade, desesperado, chorando à noite, os pais foram diretamente para o quarto, pensando que ele estava com fome. Aí ele parou de chorar e falou assim, papai, quero conversar com você sobre o Império Romano. Dá para acreditar um negócio desse? Então, vamos ver o seguinte.
precoce. Provavelmente na casa de vocês, na família de vocês, deve ter algum desses. E a gente às vezes, que inteligente, olha que bacana, como ele é esperto. Inteligência precoce. Vamos dar uma passadinha agora na administração. Muita gente vai estar pensando, esse espírito tem que chegar para dar uma contornada aí, endireitar tudo que está torto aí, né? Estão chegando nas empresas, devagarzinho, ainda não chegou o momento desses espíritos estarem dominando a administração do planeta totalmente. Então vamos ver alguns exemplos. Esses espíritos que aí estão mais voltados para a questão do ativismo social e a parte ambiental do planeta. Vocês conhecem essa daí? Malala, paquistanesa, nasceu em 97. Ativista social contra a repressão e pelos direitos da educação dos jovens. Praticamente uma criança lutando pelos direitos. E ela batalhou tanto que essa menina foi prêmio Nobel da Paz, gente, com 17 anos. Quando teve esse tipo de coisa? Um jovem com 17 anos, prêmio Nobel da Paz. Aqui outro exemplo também interessante. A Greta, sueca, nasceu em 2003, ativista ambiental, lutando muito por todas as condições do planeta. Capa da revista Time, em maio de 19, com 16 anos, e em dezembro de 19, com 16 anos. Estão espalhados por aí. Aqui são apenas alguns exemplos desses espíritos com características totalmente diferentes da nossa geração de que nós somos. Vamos falar para encerrar, pegar o caminho de encerramento, sentimento inato do bem. O que a gente vai ver para frente deixa a gente um pouco balançado, porque fica uma pergunta no ar que ninguém precisa responder. O que eu fiz até agora? E vocês vão ver esses exemplos do que essas pessoas, esses espíritos fizeram. Esse garoto aqui é o Rai, canadense, nasceu em 1991. Ele estava na escola assistindo uma aula, na parte do primário, e terminando o primário para ir para o ginásio. A professora comentou o seguinte, que na África as pessoas têm que andar quilômetros e quilômetros para obter uma lata de água. Ele olhou do lado e falou, mas tem um bebedouro lá, eu dou 2 passos e vou no bebedouro. Ele não se conformou com esse tipo de coisa. Ele perguntou para a professora, quanto custa fazer um poço? A professora não sabia o que responder, ele falou lá, $5.000. Ele chegou em casa e aí ele falou com os pais que queria construir um poço na África. Os pais falaram, você está louco? $5.000 custa. A mãe, toda carinhosa, o espírito mais evoluído, disse, tá bom, então vamos fazer o seguinte, você começa a cortar grama, lava o carro, pega seus amigos, vão juntando dinheiro, e aí quando tiver os $5.000, a gente vai ver o poço que você quer. Passou algum determinado tempo, e ele conseguiu realizar o sonho dele com apenas 6 anos de idade. 6 anos de idade. Pegou os amigos, tudo que tinha, trabalhava, arrumava dinheiro, e aí o pai foi num desses locais que fazem os poços, perguntar quanto custava. Só que o gasto era muito mais que $5.000. E aí o pai, os amigos tal, acabaram criando uma fundação chamada Rei. Esse menino, hoje já moço, até 2024, olha o que ele fez. Construiu 1.767 poços. Banheiro, 1.322. Pessoas que foram atendidas, beneficiadas por isso, 1,5 milhão. E quantos países da África atendeu? 17 países. Por isso que eu falei aquela pergunta que fica no ar. E nós? O que fizemos até agora? E para encerrar, essa é uma história
que emociona, eu fico muito emocionado toda vez que vejo, pela atitude de um garoto chamado Campbell, australiano, nasceu em 2005, costurando corações. É uma pena que não é traduzido, é legendado, então gostaria que vocês ficassem atentos nas mensagens que está, mas as imagens mostram claramente o que esse garoto de 6 anos começou a preparar os moldes e com 9 anos ele já estava costurando esperança para o próximo. Sentimento inato no bem que vamos usar agora. Ser gentil, não mesquinho, mudaria o mundo.
vieram para ajudar o trabalho de desenvolvimento desse planeta, para que a gente possa caminhar para um mundo de regeneração. Fica a pergunta: o que nós fizemos, o que nós podemos fazer ainda nesse tempo que a gente tem, nessa existência, e que Ele nos ajude, nos oriente, para que a gente possa ser melhor, evoluirmos, aprendermos a razão de nós estarmos nessa encarnação, nesse planeta.